Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, organizado pela empresa ICL. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, estou como gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul, e hoje serei o host desse nosso episódio. Para compor aqui a mesa, chamo ele, Marcos Bezen. Marcos, dê um alô aí para os nossos ouvintes, Marcos. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme poder estar participando desse episódio que vamos gravar hoje. Confesso que estou imensamente feliz pelo nosso convidado aí, que vai contribuir muito com todos os nossos ouvintes aí. Professor Marcelo, por gentileza, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá a todos, olá João Paulo, olá Marcos. Para mim é um prazer muito grande também participar do podcast. Tudo é novidade para a gente sempre vai avançando nas coisas, então é muito bacana poder participar isso com vocês. Bom, eu sou o Marcelo Batista, né, professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, aqui no norte do Paraná, e trabalho aí em pesquisa em fertilidade, né, em corretivos, em fertilizantes especificamente, em alguns casos. E vamos participar hoje com vocês aí para discutir um pouquinho sobre calcário. Legal, professor. O professor já está preparado aqui, já pegou o café dele, o Marcos já pegou o tererê lá no MS, e assim a gente vai, né, Marcos? Mas beleza, vamos dar o pontapé inicial nesse tema que é tão importante, e a gente trouxe aqui, né, alguns fatos e mitos sobre calagem. Professor, o que é calcário? Qual é a origem do calcário, professor? E por que a gente deve utilizá-lo? Né? Qual é a importância da utilização do calcário? E também, professor, por que devemos ter em mãos e utilizar análise de solo, né, para recomendar da melhor forma possível o calcário? João Paulo, várias perguntas, né, mas vamos lá. Primeira coisa, o calcário ela é um minério que encontra na natureza e ela tem jazidas em quase todo o Brasil. Essas jazidas podem variar em sua composição química, principalmente na relação entre cálcio e magnésio, que são dois atributos importantes do calcário. E dependendo de onde a gente se encontra no país, nós temos uma abundância de disponibilidade desses materiais, né? Em alguns casos, esses materiais podem chegar mais baratos com algumas características químicas, e em outros casos pode chegar mais barato com outras características químicas. Isso vai ser importante lá na frente, quando nós vamos discutir sobre calagem propriamente dita. Então, calcário é um minério, uma rocha. Ela pode ser de origem sedimentar ou de origem metamórfica, e isso também influencia na qualidade do calcário, né? Apesar da moagem, ela pode influenciar. Então, os calcários sedimentares tendem a ser mais reativos do que os calcários metamórficos. E esse calcário ele é extraído da natureza e finamente moído, né? E ele tem que ter algumas características para poder ser comercializado. Então, a gente vai analisar algumas características químicas e físicas desse calcário para que ele possa ser comercializado. E esse calcário é que nós iremos aplicar ao solo, né, de diferentes formas, diferentes técnicas, para poder melhorar alguns atributos químicos do solo. Principalmente elevar o pH do solo, porque ele é um corretivo, ele é chamado de corretivo do solo, porque ele eleva o pH do solo. E além disso tudo, ele fornece cálcio e magnésio, né? E nesse processo de alteração de pH do solo, ele muda a dinâmica de muitas coisas no solo, principalmente dos nutrientes, da atividade biológica, até mesmo da questão da agregação das partículas no solo vão ser alteradas com essa mudança de pH principalmente. Então, essa reação do solo ela é alterada pela aplicação de calcário. Então, assim, essa ideia de uso de calcário ela é muito importante no Brasil, porque nós temos aí o Brasil ele é quase que um continente, né? É um país continental, ele é muito grande, nós temos uma variedade muito grande de solos, indo do sul ao norte do país, né? Subindo aqui, e essa variação de solos, na sua grande maioria,
proporciona a formação de solos de caráter ácido, né? Que são solos de uma maior acidez, de forma geral. A gente estima aí mais ou menos que 70% dos solos brasileiros têm essa reação ácida. E essa reação ácida não é um ambiente adequado para o desenvolvimento de várias culturas. Cada cultura tem uma diferença aí em relação à resposta à acidez, mas é preciso fazer calagem, geralmente, para poder aplicar esse calcário, né, e corrigir esse pH do solo, né. E todo esse processo, né, eu até brinco, né, Marcos, sempre falo isso aí, que tem, pessoal, o produtor tem um vizinho lá que põe o dedo no solo, põe o dedo na boca e fala que o pH do solo é 3,2, o teor de fósforo é 6 miligramas por decímetro cúbico, ou seja, é muito achismo, né, ainda em relação às recomendações de adubação, de calagem, né, de correção do solo de forma geral. E por mais que a gente tente e se esmere, eu até acredito que em um futuro próximo isso possa mudar, mas ainda a análise de solo é a principal ferramenta para determinar todos os atributos que nós precisamos para corrigir ou para melhorar essa fertilidade do solo. Então, a análise de solo ainda é uma medida imprescindível para nortear o que fazer em relação à calagem e adubação. É mais ou menos o seguinte, você tá num barco à noite, um barco não, um navio à noite, né? Um navio afunda. Você está num barquinho, você tem que remar para algum lugar. Você vai remar para onde você vê uma luz. Concorda comigo? Então, a análise de solo é a mesma coisa, ela vai te dar uma direção. Né? O pessoal sempre quer usar a análise de solo numa capacidade maior do que ela pode nos entregar. Mas é mais ou menos assim, você está perdido no nada, você tem que ir para uma direção. A análise de solo te dá essa direção. E o que a gente mais ouve é que é caro, né? E aí eu sempre brinquei, a análise de solo vai dar mais ou menos aí 0,01% do custo do fertilizante. Se eu pegasse 20 hectares e considerasse 4 safras, né, 2 anos. Então, assim, não é caro, né? É muito barato pelo que ela entrega. Então, eu acho que para ter um panorama geral, essa é a ideia. E uma coisa importante é o fato de chamar a gente de aplicação de calcário como calagem, né? Porque essa terminação agem sempre dá a ideia de muito, né? Bastante. Potassagem, fosfatagem, né? Calagem, gessagem. Quer dizer, eu vou aplicar em quantidades altas, né? Geralmente quantidades altas, né? Mas nós temos critérios para definir essas doses. Eu acho que é por aí, né, João Paulo? Ah, excelente, professor. Começou com o pé direito aí a nossa partida. Professor, ficou nítido para nós, para todos os ouvintes, que calcário é bom, né? E a pergunta que a gente faz agora é: quanto mais calcário, melhor? Eu digo isso pelo seguinte fato, professor. A gente olha alguns dados aí de consumo de calcário a nível nacional, ele tem crescido ano após ano, né, o que é muito bom, até devido à eficiência que causa, né, no uso dos fertilizantes, com impactando, né, todos os nutrientes. Mas o consumo hoje, se eu pegar o ano de 2021, foi um pouquinho acima de 50 milhões de toneladas de calcário, né, consumidos no Brasil. Algumas estimativas apontam que deveria ser superior a 80 milhões esse número, né? Então a gente tem aí um déficit do uso de calcário. Quanto mais calcário o produtor utilizar na fazenda é melhor, é benéfico? Quais os cuidados que nós devemos ter ao posicionar aí a dose de calcário? Excelente pergunta, Marcos. Eu vou responder essa pergunta de duas formas, né? Pensando o seguinte, nós devemos usar calcário. Então, de fato, pensando do seguinte lado, nós usamos menos calcário do que nós deveríamos usar como país. Como país, nós usamos menos calcário do que nós deveríamos usar. E o que é interessante, porque é um insumo barato, relativamente aos demais corretivos e fertilizantes, né, aos demais fatores que nós usamos, insumos que nós usamos para a produção, nós usamos, então, uma quantidade menor do que nós deveríamos usar. Isso para mim, não dá para generalizar, né? Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com as generalizações. Mas, de forma geral, o consumo, a gente olha dos produtores regionais aqui, em outros lugares do país, eles tendem a usar menos calcário do que deveria ser usado. Então, há um esquecimento dos produtores em relação a isso. O cara passa lá 5, 6, 7, 10, 15 anos sem aplicar calcário, tá? Então, isso é péssimo. Compra um fertilizante top de linha, uma Ferrari,
e coloca numa pista ruim, né? Então pega um baita de um fertilizante e põe num solo ácido. Então não faz sentido, né? Então é um uso inadequado. Agora, e tem a outra resposta, Marcos, seria a seguinte: bom, mas se ele é bom, eu vou usar ele quanto mais melhor, ele é barato, vou aplicar um caminhão de calcário aí, né? Exceder esses valores. Bom, essa afirmação também não é uma afirmação adequada. Por quê? Porque o uso em doses elevadas, ela pode levar a distúrbios. E dependendo da forma como você usa esse calcário, esses distúrbios são mais evidentes e mais rápidos. Então, por exemplo, a gente sabe que doses elevadas de calcário e incorporação vai causar problemas sérios de indisponibilização de uma série de nutrientes. Então, tem que existir um limite para essa dose ser aplicada. E quando você aplica isso em superfície, esse efeito pode ser menor do que quando incorporado. Porém, ele ainda pode levar a trazer prejuízos, né? A gente sabe que diminui disponibilidade, mesmo assim, mesmo em superfície, a gente observa que teores foliares de manganês em soja, de zinco em soja, de outros elementos, principalmente micronutrientes, diminui. E esse efeito excessivo de cálcio e magnésio, essa dose elevada de cálcio e magnésio, também traria distúrbios nessas relações com outros nutrientes catiônicos, principalmente o potássio, né? Então, são duas respostas importantes, né? Nós deveríamos usar com mais frequência, porém, já que é bom, vamos usar bastante, não é uma boa saída, porque você pode levar alguns distúrbios, alguns desequilíbrios, né, causados por essa reação do calcário. O que nós temos que lembrar é que o calcário não vai simplesmente... Muitos produtores, né, Marcos e Paulo, eles pensam que o calcário... Eles lembram muito do calcário em relação ao cálcio e o magnésio. Mas o pessoal tem que entender que para essa reação de liberação de cálcio e magnésio, outra reação está acontecendo, que está liberando hidroxila e está aumentando o pH do solo. Então, o problema está associado tanto a essa elevação excessiva do pH do solo, que tem limites para isso, né? Mas também associado a essa liberação excessiva, vamos dizer assim, né, de cálcio e magnésio, que são elementos catiônicos que vão competir fortemente com o potássio, dependendo da situação, e que essa reação pode também alterar essa disponibilidade de nutrientes. Quem sofre mais? Os micronutrientes, metálicos principalmente, e também fósforo eventualmente. Quando a gente conhece aquele clássico gráfico de relação pH e disponibilidade de nutrientes, né? E a gente lembra que o fósforo ele tem um pico, né? É próximo de 6, 6,5 pH em água, né? E que depois ele volta a cair. Essa voltar a cair no Brasil não é uma coisa muito comum, mas poderia acontecer em caso de supercalagem, que é o termo que a gente usa. Então, assim, a dose é um fator importante. Mas a terceira resposta em relação a isso é o seguinte: a dose é uma questão econômica. Então, assim, existe uma dose que te proporciona o maior ganho econômico. A gente gosta de produzir soja, gosta de produzir milho, trigo, café, o que for. Mas a gente gosta de receber mais dinheiro por isso. Então, qual é a dose que eu consigo colocar que eu tenha a maior margem de ganho? Tá? Então, nesse cômputo da calagem, a gente tem que considerar aí 3, 4, 5 anos para poder rentabilizar isso, para dizer assim, olha, eu consegui ganhar durante 3, 4, 5 anos com essa calagem. Então não dá para contabilizar isso tudo num ano também não, que senão o cara vai ficar preocupado, né? Mas acho que é importante. Então, nesse panorama, então, Marcos, eu acho que essas duas respostas são importantes, né? Em relação ao uso, né? O uso tem que ter um limite, mas que, de forma geral, né, pensando em Brasil, essa calagem tem sido subutilizada, né? Doses menores. E até vou acrescentar uma pimentinha aqui, Marcos, porque é o seguinte, muitas vezes essas doses não adequadas, principalmente de subdose, né, está associada a cálculos errados, né? As pessoas às vezes medem as coisas erradas, consideram o PRNT lá de 100, aí na verdade era 85, aí o cara vendeu por 85, mas era 45, que aconteceu uma vez no Pará. Eu visitei uma área e o produtor falou que tinha conseguido, ele aplicou tantos toneladas de calcário, e faz tanto tempo, e a gente estava com uma análise de solo, falou, para você pegar, não subiu. Eu falei, não, você não aplicou calcário aqui, não é possível. E vai daqui, vai de lá, e aí tinha a pilha de calcário lá, e eu trouxe o calcário. Perfeito, professor. Nessa nossa busca aí por dar um pontapé no alumínio, digamos assim, dos nossos sistemas produtivos, né?
alguns cuidados aí devem ser levados em consideração. Perfeito. Tem um ponto que o professor trouxe aqui, e tenho certeza que nossos ouvintes aqui ficaram bem antenados, né? Que é o ganhar mais por quantia, né, de calcário aplicado, né? A gente ser mais, ou seja, a gente ser mais assertivo, né, na quantia do calcário a atender as demandas do nosso solo mediante análise de solo. E diante disso, professor, né, indo em linha aí com recomendação de calcário, qual que é o cenário atual, sobre a questão de recomendação do calcário? Quais são as alternativas que a gente tem para recomendar? E se o professor teria alguma perspectiva futura, professor, em relação a esse tema? Bom, nós temos hoje uma série de formas de recomendação de calcário, né? Algumas não são tão praticáveis, outras bem mais praticáveis. Então, por exemplo, existe uma metodologia de incubação. Você pega o teu solo e faz vasos lá e incuba com quantidades crescentes de calcário. Aí você vai dizer qual é a melhor dose para o seu solo especificamente. Só que tem uma série de problemas, né? Porque você alterou o solo, levou para uma condição de vegetação e coisas do tipo, mas é uma opção, né? Você está trabalhando especificamente com o seu solo. Na prática, o que mais nós temos usado, pegando do sul para o norte aí, né? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o uso mais comum é o pH de referência, né? Usando o pH SMP, que é uma técnica que foi desenvolvida especificamente para recomendar calagem, né, por um grupo de pesquisadores americanos, e aí isso veio para o Brasil, o pessoal aclimatou, vamos dizer assim, essa recomendação. É uma boa recomendação do ponto de vista metodológico. Nós temos, subindo agora, Paraná, São Paulo, MS, o pessoal usa muito mais aí a saturação por bases, né? Então, a partir de... Qual que é o princípio associado disso, né? Quando você aumenta a saturação por bases, você aumenta o pH do solo. Então, se eu sei qual é o pH do solo adequado para a lavoura que eu quero desenvolver, eu jogo esse V% para esse valor. Eu consigo atingir esses valores. Então, assim, também é um modelo elegante para resolver um problema de uma forma um pouco simples, né? Boa. E, com certeza, é uma das metodologias mais usadas no Brasil. Então, ela tem vantagens e desvantagens, mas ela é muito efetiva e funciona super bem. E o terceiro, mais comum, é aquele que visa eliminar a acidez trocável, né, que é o alumínio trocável, ou fornecer cálcio e magnésio adequado para as culturas. Então, em alguns casos, nós não temos o alumínio ou nós não temos um problema crítico de acidez, mas nós temos que suprir cálcio e magnésio. Então, por exemplo, o manual de Minas Gerais recomenda, é um exemplo, né, que ele recomenda a calagem com base na eliminação do alumínio tóxico, né, da acidez trocável, ou o fornecimento de cálcio e magnésio para atender níveis críticos adequados. Então, assim, tem outras metodologias mais ou menos usadas, mas, assim, essas são as principais, mais usadas amplamente no Brasil. Todas elas funcionam de forma adequada. Elas não vão dar o mesmo valor de dose, mas vão dar valores de dose muito próximos. E o que você tem que levar em consideração? O que foi calibrado na sua região, né? Então, se eu estivesse no sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu usaria muito mais o PHSMP do que qualquer outra técnica. Então, é uma questão muito regional, porque os manuais propõem isso e eles foram testados naquelas condições. E, na verdade, o pessoal às vezes quer corrigir erros que não está associado à fórmula. Está muito mais associado à amostragem do solo, ao cálculo da densidade de calcário, né, ou até mesmo a erros de aplicação, tá? Então, assim, a fórmula por si só, ela atende muito bem e resolve muito bem os problemas. Então, assim, o Marcos até me relembrou um tempo atrás aí, né? O feijão com arroz bem feitinho ainda funciona super bem, né? Então, tem que a questão toda é fazer uma boa análise de solo, fazer um bom cálculo matemático sobre a dose e entregar o calcário correto, na dose correta, na época correta e assim por diante. Tá? Então falta um pouco, às vezes, de capricho. Os produtores, às vezes falam assim, eu joguei o calcário tal. Você jogou mesmo, porque você não caprichou, né? Tem que caprichar. Aplicação é uma coisa, jogar é outra. Então tem que aplicar, né? Caprichar. Principalmente em plantio direto, onde você não há o revolvimento, principalmente, né? Então você pode levar uma maior heterogeneidade da aplicação do que uma homogeneidade. Isso é ruim, tá? Então a aplicação é uma questão muito importante também na calagem. Acontece, né, professor? Fazer a recomendação com V% de 70, né?
produtoras esperar que vai aumentar em esse subsequente 5%, mas aumentou um pouquinho no vizinho, né? Alumínio 40%. Aplicação mal feita, né, Marquinhos? Aplicação, perfeito. Legal, professor. Professor, e aí então eu vou lá definir a quantia, aí vem a pergunta: incorporam ou não incorporam? Isso é uma alternativa ou é um retrocesso à incorporação, né? E aí eu pediria também, professor, se possível, também explorar um pouquinho da dinâmica da correção sobre o sistema plantio direto também, professor, porque é uma prática bem aplicada hoje, né? Então, João Paulo, é o seguinte, a incorporação de calcário, ela é uma decisão complexa, não é uma decisão fácil de ser tomada. Mas a incorporação, em alguns casos, ela vai ter que ser recomendada, né? Então, o país é muito grande, né? Vou usar um exemplo mais próximo aqui de mim, que eu conheço bem. Bom, no meu mestrado, eu trabalhei com toxidez de alumínio, eu ia buscar solo em Mangueirinha, aqui perto de Pato Branco, aquela região ali. Tem alumínio, dá com rodo ali, né? Então é o seguinte. Então, durante o processo de transição do sistema de preparo convencional para o sistema de plantio direto, por questões financeiras, por questões de falta de conhecimento técnico, muitas dessas pessoas entraram no sistema sem fazer uma boa calagem. Então, no sistema de plantio direto, nós temos um gradiente muito claro, né? Para todos os nutrientes, a gente percebe esse gradiente. Nutrientes, matéria orgânica, pH, vários atributos diminuem em profundidade de forma geral, né? Alguns de forma diferente, o sulfato, né? O borato, o ácido bórico, né? O sulfato, eles vão ter uma dinâmica um pouco diferente, o nitrato e tudo mais. Mas, de forma geral, a gente observa uma diminuição dos teores de nutrientes em profundidade. E esse gradiente, imagina o seguinte, a raiz está crescendo 1 centímetro, ela acessa um novo ambiente químico. Ela cresceu mais 1 centímetro, ela acessou um novo ambiente químico, tá? Então, o que acontece às vezes é que como esse pessoal entrou no sistema de plantio direto sem fazer uma boa calagem previamente, que esse era o alicerce principal da transição do plantio convencional para o plantio direto, isso não foi feito. O que acontece daí? Eu tenho um gradiente muito gritante, muito diferente, em que eu tenho um pH próximo de adequado na camada de 0 a 10 e um ambiente tóxico, às vezes, em alumínio, em pH excessivamente baixo, na camada de 10 a 20, e assim por diante, 20 a 40, né? Então, nesses casos, nós temos problemas de limitação química para o crescimento de raiz. É um impedimento químico para o crescimento de raiz. E nessas situações, nós teríamos que incorporar calcário. Então, assim, pensando em plantio direto, tá? Pensando em plantio direto. Então, nós teríamos que ter gatilhos, né, números, para que nós pudéssemos passar para os técnicos do seguinte, ó, nessa situação, o Adilson da Embrapa, ele usa um termo interessante, ele fala resetar o plantio direto, né? O Adilson diz assim, ó, você vai ter que resetar o plantio direto. Por que resetar? Porque vai ter que começar de novo, do zero, né? Você vai ter que revolver. Então, hoje em dia, a gente tem essa preocupação, né? Os mais novos não devem lembrar, mas o plantio direto salvou aí a agricultura do ponto de vista de erosão. Tá? Vocês não devem lembrar disso, né? Eu lembro disso. É a erosão que era o problema. Então, nós mudamos o sistema para poder garantir que o solo continuasse fértil, porque senão estava indo tudo para o Rio Paraná, para a Argentina, para o Uruguai, os fertilizantes que a gente aplicava aqui no continente, né? Então, não faz sentido. Então, não podemos esquecer disso. Então, nessa situação, nós temos que incorporar. Existem algumas recomendações para essa incorporação. Eu vou dizer uma só, né? No manual do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles dizem o seguinte, ó, se na camada de 10 a 20 a saturação para alumínio for maior que 30 e o pH em água menor que 5,5, você aplica o calcário e incorpora, tá? Então, essa que é a questão principal. Só que é o seguinte, o pH do Rio Grande do Sul é medido em água, em uma relação 1 para 1. Então, há cuidado com isso, né? E a saturação para alumínio é 30%. Aí, assim, isso é um número. Eu acho que 30% é um valor muito alto, porque 20% já é tóxico, né? O nível crítico para alumínio, de forma geral, no Brasil, é 20%. Então, mas é um valor, né, marcante. Existem outras recomendações do OMS, por exemplo, salvo o melhor juízo, era algo em torno do seguinte, V% menor que 45% no 0 a 20, você incorpora, tá? Então, é uma outra recomendação. Agora,
existem situações em que o calcário tem que ser incorporado. Por exemplo, obviamente, áreas de abertura, né? Áreas de reforma, muita área saindo de pasto para soja, muita área saindo de cana para soja. Aí a calagem deve ser aplicada e incorporada. Mas no plantio direto, que não tem essas características, a incorporação de calcário, ela é temerária e ela traz prejuízos, né? Eu até gostaria de depois ouvir o Marquinhos comentar um pouco sobre isso, porque foi a tese dele, foi sobre isso. Tá? Se eu aplicar calcário e incorporar, e se eu aplicar calcário em superfície, qual que eu ganho, eu perco dinheiro, eu produzo mais, eu produzo menos. Então o Marquinhos vai responder essa questão depois. Então assim, eu acho que isso é um problema, você tem que tomar essa decisão. E algumas consultorias, de forma geral, como o pessoal faz calagem a cada 10, 15 anos, aí quer chegar e revirar o mundo, né? E a gente tem que lembrar que o custo energético, o custo financeiro para você incorporar calcário é muito grande, né? Não é barato, né? E o pessoal está pedindo para incorporar profundidades maiores que 20, ou seja, o trator é um monstro, o implemento é um monstro, né? E o diesel também não está barato. Então, a decisão técnica para isso deve levar em considerações parâmetros técnicos, né? Não é chegar lá e falar, não, você vai aplicar e incorporar. Porque se você fizer isso sempre, você vai perder dinheiro e vai perder tempo e vai perder produção também, que é o que o Marcos vai explicar melhor agora. Ajuda aí, Marquinhos. E responsabilidade, hein, professor? Muito obrigado pela oportunidade de lembrar, construir junto, né? Mas é um ponto de atenção mesmo, sabe? Compartilhar com vocês, por exemplo, um pouquinho das nossas experiências, quando a gente considera um cultivo só, né? Por exemplo, incorporou calcário, semeou aí um trigo e depois um milho safra. O milho safra produziu mais, né? Aí você pensa por quê? Poxa, incorporar é benéfico. Aí você olha para a componente da planta, olha para o aspecto nutricional, o que teve com relação com o rendimento foi enxofre e nitrogênio. Por quê? São nutrientes que predominam na forma orgânica. Ao você incorporar, você acentua a disponibilidade desses nutrientes, né? Aumentou o teor na folha, teve essa relação com o rendimento. Mas quando a gente olha para o sistema como um todo, aí, um experimento desde 2012, né, professor, são várias safras, não há por que incorporar calcário numa área histórica de correção. Então é sempre importante a gente entender que nunca olhe para um cultivo só quando a gente fala em correção de solo. A calagem ele persista, duradouro, a gente tem que olhar para um maior número de safras. Aí outro ponto importante também, né, professor, quando a gente entra nesse ponto é até que ponto que eu vou levar o V%, né? Vou levar para 120, para 90. Nessas áreas, nossa experiência aqui, não tivemos vantagem em levar o V% para 90. Detalhe, qualidade da aplicação. O que a gente calculou foi aplicado na parcela, na área útil, né? E temos sim equipamentos hoje na agricultura que permitem uma correta aplicação. Agora, se ela está sendo feita a nível de campo, aí é outra questão. Tá? Mas não tivemos vantagem em levar o V% a 90, né? O teor de potássio na folha é diminuído abaixo das faixas de suficiência, de zinco, de manganês, até de ferro. O teor de ferro na folha pode ficar abaixo do que é considerado adequado. Então, é um pouco disso aí, né, professor? Olhar para o maior número de safras e fazer o básico aí muito bem feito. Agora eu vou devolver uma pergunta aí, professor. Professor, a gente tem alguns posicionamentos mais empíricos, né? Pensa em calagem, né? Tem alguns profissionais do setor que olham para o solo, sabe quanto tem de cálcio, quanto tem de alumínio, quanto do calcário que já reagiu. E alguns posicionamentos aí que a gente ouve, o calcário escuro é o melhor, tá? Eu já participei de conversas assim que vou aplicar o escuro é melhor. Aí a pergunta deixar bem claro para nossos ouvintes. Calcário escuro é o melhor? Eu posso escolher um calcário simplesmente pela cor? Ou o que eu posso estar considerando? O que o nosso ouvinte pode estar considerando para ter, né? Acessar um calcário de boa qualidade aí? Marquinhos, excelente pergunta. Mas vamos lá. Entre meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei como agrônomo no campo, né, em cooperativa. Então, aí uma vez eu estava na cooperativa, assim, então o produtor falou para mim assim, olha, Marcelo, esse ano eu vou aplicar calcário. Ele já tomou a primeira decisão. Ele disse que ele ia aplicar, sabia se precisava ou não. Depois, a segunda questão, ele falou assim, ó, eu vou aplicar 2 toneladas por hectare. Quer dizer, ele tomou a segunda decisão, que era a dose, né, sem precisar de analisar nada.
E a terceira questão assim, eu vou aplicar do preto, porque do preto é melhor, do calcário preto, né? Então, quer dizer, eu falei, ó, o senhor não precisa de mim, você precisa de um padre para benzer a sua aplicação, lá tá tudo certo, né? Mas vamos lá, o que acontece é o seguinte, existe sim algumas questões relacionadas à cor. A cor não é um bom indicador de qualidade do calcário. Existem calcários, porque a gente admite, alguns técnicos, a grande maioria dos técnicos admite que os calcários pretos são calcários calcíticos, né? E existem calcários cor-de-rosa até. Não tem nada a ver. Então tem calcário... E tem calcário que é branco e também é calcítico, tá? Então já visitei algumas minas de calcário no Brasil e eu pergunto isso. Eu falo, não, tem calcários que são de cor mais clara ou de mais escura e que não correspondem ao fato de ser dolomítico ou calcítico, tá? Então, tem até, como a gente trouxe, tem até calcário cor-de-rosa. Então, a cor não é um parâmetro para a escura de calcário. Então, o que vai decidir? Então, como eu disse no começo da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, eu falei o seguinte, ó, existem parâmetros técnicos para o calcário, que é uma questão interessantíssima, porque a gente compra calcário por tonelada. Não é isso? Só que cada tonelada tem uma capacidade diferente de reagir e vai te entregar uma quantidade diferente de cálcio e magnésio. E ele pode reagir mais rápido ou mais lento, dependendo dos atributos físicos desse calcário e da origem dele. Então, olha que interessante. Se a cor definisse todos esses parâmetros, seria interessante, mas não é o caso. Tá? Então, a calagem deve levar em consideração... Primeiro, tem que levar em consideração, você vai ter que definir a dose que você vai aplicar. A partir da dose que você vai aplicar, você tem que definir qual é o tipo de calcário que você vai aplicar. Por quê? Porque nós temos que lembrar que cálcio e magnésio são macronutrientes, né? Então, existe uma possibilidade de resolver esse problema. Não existe muito no mercado fertilizantes à base de magnésio. E os que existem são mais caros. Então, a forma mais assim, a base de cálcio, nós temos uma ampla gama de opção, né? Até o gesso poderia ser uma fonte de cálcio. Então, pensando em calagem, muitos manuais levam em consideração o teor de magnésio no solo. Então, no Paraná, por exemplo, se o teor de magnésio do solo for menor do que 1 centimol de carga por decímetro cúbico, que é o nível crítico, eu tenho que usar calcário dolomítico. Então, o que isso quer dizer? Nós temos, na legislação, 3 classificações de calcário. Calcário calcítico, teor de óxido de magnésio menor que 5%, o magnesiano, entre 5% e 12% de óxido de magnésio, e o dolomítico, maior que 12% de óxido de magnésio. Então, quando eu tenho um teor baixo de magnésio, eu tenho que optar por calcário dolomítico. E quando eu tenho um teor maior, professor, aí você pode optar por qualquer um. Porque o teu problema não vai ser o magnésio em si, mas é muito mais uma preocupação com relação ao pH do solo e à toxicidade de eventualmente de um alumínio, né? Então, essa é a principal forma. Existem recomendações também, né, Marcos, que levam em consideração saturação de cálcio, relação cálcio-magnésio. Isso, de forma geral, é interessante, nós poderíamos almejar isso, mas não é o norteador. Não é o norteador. E outra, a reação do calcário leva quanto tempo? Se eu incorporar em condições ideais, 3 meses. Se eu não incorporar, nós já medimos também, né, Marcos, aqui, vai levar lá de 12, 18 meses, 24 meses para reagir todo o calcário, dependendo da dose que você aplica. Então, essa dinâmica eu não vou ter a análise de solo é uma foto, né, ao longo do tempo, né? Tirei uma foto aqui. Então, nesse momento, está assim o solo. Daqui 3 meses, se tiver calcário, está reagindo ainda. Então, muda a reação. Mas, de forma geral, para decidir qual tipo de calcário, eu tenho que levar em consideração teores no solo de cálcio e magnésio, né? E, a partir daí, optar pelo calcário mais adequado. Para complementar e para encerrar aqui, Marcos, nós sabemos muito bem, né, que se for usar gesso agrícola na forma de gessagem, você deve usar calcário dolomítico, tá? Recentemente, aqui numa região próxima aqui da nossa, teve um produtor, por uma consultoria, que aplicou calcário calcítico e gesso agrícola ainda. No primeiro ano, show de bola, que demora para reagir um pouco, né? O calcário. No outro ano, já apareceu todos os sintomas e teve perda de produção, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas relações aí, né? Sempre que optar por gessagem, que já tem cálcio, né? Opte pelo calcário dolomítico previamente. Professor, muito legal aqui, o professor comentou então, né,
Se a gente for trabalhar com aplicação de gesso, é interessante, não interessante, mas a gente deve trabalhar então com calcário dolomítico, né? Como até o professor trouxe um case aqui, né, de uma problemática, quando trabalhou com calcítico e mais gesso, né? Indo em linha, professor, a aplicação de calcário e gesso, a aplicação simultânea pode prejudicar a correção da acidez do solo? Então, João Paulo, nos nossos experimentos aqui em Maringá, em Campo Mourão, a gente sempre aplicou junto, né? O calcário e na sequência o gesso, por exemplo, para tentar avaliar esses valores de cálcio, de calagem e gessagem simultâneos, né? Então, assim, quimicamente falando, o ideal seria aplicar calcário num ano e gesso no outro ano. Seria o ideal. Eu daria tempo para o calcário reagir, começar a reação dele, quase que totalizar essa reação, e depois entrar com o gesso agrícola, complementando esse efeito. Mas assim, eu não vejo problema, essa é a minha opinião, da aplicação em conjunto de calcário e gesso. Em que condições que eu não faria calcário e gesso junto? Quando o V% do solo é muito baixo. Quando o V% for muito baixo, a tua prioridade é a calagem. Então eu não vou querer misturar calcário com gesso nessa situação. Eu quero que ele foque, que eu reaja, que eu consiga reagir esse calcário. Por quê? Quimicamente, o gesso é mais solúvel do que o calcário. Então, como ele é mais solúvel, e quando você satura esse meio com cálcio do gesso, por exemplo, você poderia retardar essa reação do calcário. Apesar de a gente não perceber isso nos nossos experimentos, né, Marcos? Quando a gente aplicava junto, a gente não via nenhum retardamento da reação do calcário em condições de campo mesmo. Então, a gente aplicava doses altíssimas, né? Tanto na tese do Marcos, quanto na tese do Minato, a gente aplicou doses altas de calcário e doses altas de gesso, né? E a gente não observava esse retardamento a nível de campo, né, no campo, esse problema. Então, assim, a minha opinião, tecnicamente, o ideal seria fazer calcário num ano, gesso no outro. Mas você poderia aplicar calcário e gesso ao mesmo tempo na área, sem problema, sem trazer problemas. A não ser que você tenha um problema de acidez muito alta, né, de um V% muito baixo. Nesse caso, você tem que priorizar com certeza a calagem primeiro e depois a gessagem. Um outro detalhe importante em relação a essa questão logística, né? Nós temos que lembrar que calcários são minas que se encontram em todo o território nacional. Então, como eu disse, em alguns casos nós temos a entrega de calcário numa propriedade, pode ser que o calcário calcítico seja mais barato do que o dolomítico. No Paraná, o calcário calcítico é mais caro que o dolomítico, via de regra. Então, nessas situações, em áreas muito grandes, você comprar um calcário dolomítico, que vem de mais longe, que a logística é mais difícil, tudo mais, pode encarecer o processo. Então, como nós podemos trabalhar nessas áreas? Nessas áreas, você deve focar no calcário calcítico para elevar a V% ao valor que você deseja, e você trazer parte do calcário dolomítico a um preço mais caro, mas para usar em doses menores, simplesmente para atender o nível crítico de magnésio. Então você vai ter que fazer um trabalho de correção da acidez com o calcário calcítico, se ele for mais barato, e você usar o calcário dolomítico em doses menores, mas para atender o nível crítico de magnésio na propriedade. Então a decisão da calagem, ela depende muito também da logística, do preço e do material que você tem disponível. Então, pensando em Brasil, né? Então, não dá para condenar um ou outro. Nós podemos usar ambos. O que a gente tem que sempre se pautar é pelas questões técnicas. Qual é a sua decisão? A sua decisão é com base na técnica. Quem recomenda os engenheiros agrônomos, então eles têm que ser técnico naquilo que fazem. Não temos que dar muita opinião. A questão toda é uma questão técnica. Explicar por que vai fazer isso. Ô Marcos, você comentou aqui em trabalho de pesquisa desde 2012, então a gente está falando em 10 anos de trabalho. E você trouxe uma informação aqui que eu fiquei agora curioso. Você falou em saturação de base aí 90%, né? E que, né, nesses patamares não trouxe resultados, né, ou mais do que isso, ou nesses patamares não trouxe resultado interessante. Nesses trabalhos, né, que vocês realizaram, qual é o V% que a gente deve ter como alvo, né, visando as altas produtividades, Marcos? João, ouvintes, professor Marcelo, nesse quesito aí,
A gente trabalhando com produtividades altas, vale ressaltar, tá? Superou 5 mil quilos de soja por hectare, tivemos ótimas produções de trigo. Nós observamos ao longo desses 10 anos aí que melhor V%, né? A partir do momento que começou a haver resposta à aplicação do calcário, porque são áreas de reaplicação. Não tem um histórico de correção. O calcário foi aplicado em 2012 e reaplicado em 2016, onde começou a surgir a resposta às doses de calcário. A gente observa que com muita segurança que o V% de 70 ele acaba sendo aí o mais adequado, tá? Tanto o aspecto econômico, né? O professor bem apontou, não tem por que eu aplicar muito, tenho que considerar o aspecto econômico, mas em termos de status nutricional, né? Considerando todos os macro e micro na folha, produtividade, o V% de 70 acaba sendo aí o mais indicado para as nossas condições. Não vemos o porquê de aumentar aí um 20% para valores superiores a 90, o pessoal gosta de aumentar a 100, tá? Mantendo altas produtividades no sistema estabelecido. Professor, calcário aumenta o pH e você aumentou demais aqui o nosso conhecimento, aqui, o entendimento dos nossos ouvintes, com pontos cruciais sobre a calagem, esse insumo aí tão nobre na nossa agricultura. O professor Volney, da Federal do Paraná, sempre fala que é um produto nobre, eu adoro essa colocação. Caminhando para o nosso final, né? Passou muito rápido esse bate-papo aqui, descontraído, muito vazamento e resultado de pesquisa também. A gente discutiu aí um pouquinho sobre alguns mitos, né? Se é necessário eu olhar para a cor do calcário apenas no posicionamento, né? Iniciando o que é o calcário. Eu posso considerar apenas a cor para fazer uma boa escolha de um calcário? Como que eu vou aplicar esse calcário, né? Como que é a dinâmica da correção? Muito bem explorado, abordado, professor. Deixou claro aí para todos nós, né? Partimos sobre o retorno do investimento, importante, né? Vale para tudo na agricultura, tem que considerar o retorno sobre o investimento, tá? E necessariamente calcário é bom, mas eu não preciso, né? Não tenho essa necessidade de extrapolar na dose. O professor então abordou aí a dinâmica de correção da calagem, né? O modo de aplicação, então, reforçando aos ouvintes, né? A gente vai fazer a calagem incorporada, áreas já cultivadas, a gente vai olhar para profundidade de 10 a 20, 20 a 30, né? Então, olhar um pouquinho para camadas superficiais, bem explorado, professor. E a questão da calagem com a gessagem, né? Tenho observado aí o impedimento, né? Não seria recomendado fazer os dois de forma simultânea, né? Agora que a literatura traga para nós. Professor, resumimos aqui um pouquinho do que foi discutido, né? Muito produtivo esse bate-papo. E eu queria ouvir com você agora, deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, João Paulo e Marcos, né? É um prazer muito grande poder falar com vocês no podcast, que eu sei que é muito ouvido. E para mim também é um prazer muito grande poder participar de um evento desse e tendo você, Marquinhos, como uma pessoa que está me entrevistando aqui, né? Visto que você é uma pessoa que passou pelo nosso laboratório, né? Fez doutorado com a gente lá, e eu fico muito orgulhoso de ver vocês avançando na vida acadêmica. Isso é muito sincero e é de coração. Eu queria também deixar aqui, quem quiser conversar mais comigo, né? Eu estou no LinkedIn como Marcelo Batista. Quem quiser seguir, né, conversar, entrar em contato, fico à disposição. Nós temos um grupo, João Paulo, lá aqui em Maringá, chamado Gesso. Eu até brinco, não é que a gente vende gesso, mas gesso é a sigla de Grupo de Estudos em Solos, né, aqui da Universidade Estadual de Maringá, que também está no LinkedIn, está no Facebook e está no Instagram, quem quiser seguir. É Gesso, que é Grupo de Estudos em Solos. E um convite, né? Aqui em Maringá nós temos um programa de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado. Ele é um dos melhores do Brasil, ele é avaliado pela CAPES como nível 6, né? O máximo é 7. E a gente sempre tem seleção para mestrandos e doutorandos. Então a gente precisa de gente para fazer trabalhos como o Marcos fez, como outros colegas já fizeram, né? Para tentar avançar e melhorar esse posicionamento de fertilizantes corretivos, né? E outras tecnologias e produtos disponíveis no mercado para aplicação na agricultura. Muito obrigado pela audiência de vocês e pelo convite de vocês. Excelente, professor. Nós que agradecemos. E é isso aí, nossos ouvintes. Dessa forma, nós encerramos mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.